colegial eu sempre tive afinidade com a área de exatas, mas eu sempre gostei muito da parte de conhecer o meio ambiente e estudar sobre isso. A princípio eu faria engenharia agronômica, mas muita gente da minha cidade fazia, então eu queria alguma coisa diferente. E aí eu entendi, né, que eu podia buscar um pouquinho da engenharia ambiental. E aí eu comecei a fazer, né, o processo de busca, onde tinha os campos que apresentava esse curso. E aí eu encontrei aqui na Unesp, então foi onde eu comecei a aplicar nos vestibulares, né? E aí deu certo de passar aqui, na Unesp de Prudente. Eu tenho uma prima que ela fez a graduação, mas numa faculdade lá próximo. Em faculdade pública e longe de casa, assim, eu fui a primeira a sair de casa e vim pra cá, então foi todo Você esse meio que foi pioneira nesse de desbravamento família, aí, né? Tá certo, mestrado e doutorado também, a primeira a seguir nessa área. Legal. Você falou da sua cidade, me fala um pouquinho de onde que você vem. Eu sou de Itajubi, região de Rio Preto, São José do Rio Preto. Perfeito. É bem pequenininha. Você, então, se forma em engenheira ambiental, e aí, eu imagino, claro, que estando aqui dentro da Unesp, os contatos são variados, né? Você tem aí condição de entender um pouquinho o que você quer seguir, e você escolhe dar continuidade à sua formação, né, num programa de pós-graduação, e você faz a escolha pelo programa de pós-graduação em ciências cartográficas, né? Então, como que você decidiu fazer essa escolha? Na graduação, a gente tinha um simpósio do curso, e lá foi onde eu conheci a minha atual orientadora. Ela apresentou com o que ela trabalhava, que é a Fernanda. E aí eu conheci um pouquinho mais de censuramento, porque para mim era uma coisa muito cabulosa, assim, a gente tinha no curso, mas a gente não tinha se aprofundado nesse ramo em si. E aí ela falou um pouquinho com o que ela trabalhava e que ela tinha disponibilidade de bolsas para aprender e para, né, você seguir nessa carreira. E aí eu acabei indo falar com ela. E aí deu certo da gente iniciar na pesquisa em censuramento remoto já. Depois eu consegui um estágio numa empresa de censuramento remoto também, que trabalha com imagem de satélite. E desde então eu entrei lá, fiquei um ano de estágio e acabei sendo contratada na empresa de lá. É uma empresa de São Paulo. E aí fiquei mais uns 6 meses como profissional da área. E aí eu decidi que eu queria voltar para pós, né, porque justamente para se qualificar um pouco mais, porque o mercado ele exige isso, né. E então, como eu já conhecia o curso daqui, já estava mais ambientada, né, sabia que era um curso com nota boa, os professores eu já conhecia a maioria, então já foi mais fácil de ter esse vínculo, né, então aí eu voltei para cá para iniciar o mestrado. Bom, a intenção do mestrado era trabalhar com agricultura, né, e aí veio a oportunidade de trabalhar com batata doce. Aí o objetivo da pesquisa foi estimar a produtividade da batata doce a partir de imagens de alta resolução, que no caso a gente usou uma câmera multispectral. Então, basicamente, a gente queria, a partir das ramas, a batata doce ela é uma cultura subterrânea, né, então a partir das ramas que tem, né, nas folhas, a gente estima o quanto ela vai produzir de massa, né, o quanto está embaixo da terra, se isso ia refletir, se isso ia ser compatível, né, com a produção. Então o objetivo foi esse. Quando você tem uma estimativa, né, a estimativa anterior fica até estranho, mas uma estimativa do quanto você vai produzir, você também sabe o quanto você pode precificar. Então isso se torna interessante com um tempo ali do produtor sabendo o quanto que ele vai produzir naquela área, ele já consegue fazer, né, ir atrás da venda e de precificar o seu produto para ter algo mais certeiro na hora de fazer essa comunicação com o cliente dele. Perfeito, e essa técnica de sensoriamento remoto, ela torna isso muito mais fácil para o produtor. Sim, porque tem algumas técnicas agronômicas que basicamente é na visão, o técnico ou o profissional vai até a área e informa, né, baseado no que ele consegue ver, mas com a técnica de sensoriamento a gente consegue, através das imagens, né, gerar um modelo e aí sim estimar
o quanto essa área produzir. Essa pesquisa ela foi feita em Regente Feijó, que é bem próximo aqui de Presidente Prudente, e foi numa área de aproximadamente 2,9 hectares. De lá era uma área de um produtor pequeno, e os campos eles foram realizados entre as 8 da manhã e a gente ia ali até umas 4, 5 horas da tarde, porque era bem cansativo. A gente fez a coleta com câmera multispectral. Então a gente, né, tinha que levantar o drone, fazer o imaginamento de toda a área, mas a gente também fazia a coleta dessas amostras, né, para poder inserir no modelo depois. Então a gente tinha que andar pela área e coletar essas amostras, né, que era difícil. E aí a gente também tinha uma outra pesquisa em paralelo a essa, que era de estimativa de biomassa. Então, além da gente coletar toda a batata doce em si, a gente tinha que coletar também as ramas para estimar a biomassa, e a gente fazia também uma coleta com espectroradiômetro. Então, em todas as nossas amostras tinham a imagem, o espectroradiômetro e a coleta ali da biomassa e da batata. O interesse é ver se a reflectância da rama ela condiz com o que vai ser produzido na batata. Então, você insere esses valores de batata para o modelo aprender a comparar, né, se o que ele está vendo nas imagens, na rama, condiz com o tanto de batata que tem ali. Então isso é para o modelo aprender e depois gerar um outro modelo à parte na hora de aplicar em outras áreas, por exemplo. Quando você fala modelo, você está falando de machine learning, né? Isso, então me caso, fala dessa fase. Vocês fazem essa coleta, né, que você já me contou mais ou menos como funciona, e aí depois esses dados você leva para uma inteligência artificial, um machine learning, fazer essa análise dos dados. Como que funciona isso? Como que vocês trabalham com esse material? Nesse caso, a gente usou alguns algoritmos de machine learning para justamente ver se algum se sobressaía, né, em relação ao outro. Então, a partir do momento que a gente tem, né, essas imagens, que a gente tem as amostras, a gente consegue inserir isso dentro de um modelo para treinar esse modelo e ver, né, os resultados que ele vai dar. Então, basicamente, a gente faz esse processamento, né, da imagem, tanto processamento radiométrico quanto geométrico, e a partir das imagens a gente tira, né, os valores de reflectância para inserir nesse modelo junto com os valores da amostra que nós tínhamos em campo. Como a câmera é multispectral, ela tem 14 bandas. Então, de cada uma... Primeiro eu vou falar sobre as amostras. Cada amostra, ela tinha 1 metro quadrado. A gente tentou pegar ela por planta. Então, a gente tem essa planta, que a gente tem como amostra, e dessa planta a gente vai ter a média, a mediana e o desvio padrão do valor, né, de reflectância que ela gera. Isso vai ser inserido como variável do modelo. Então, para cada uma das minhas amostras, eu tinha os valores para cada banda espectral, para cada uma dessas 14 bandas, esses valores de média, mediana e desvio padrão. E também a gente gerou índices de vegetação. Então, para cada índice de vegetação foi usado o NDVI, GNDVI e NDRE. E para cada um desses índices também a gente fez média, mediana e desvio padrão. Então, foram ao todo 51 variáveis independentes, né, que a gente chama, para inserir no modelo, e a variável dependente, que era o peso da batata, né, que era a nossa variável target. Esses índices, eles, justamente, né, o nome leva, índices de vegetação. Então, quando a gente trabalha com vegetação, a gente quer visualizar de uma melhor forma, vamos dizer assim, onde a gente tem vegetação, se essa vegetação está sadia ou não, e a gente consegue normalizar essa vegetação quando a gente coloca ali uma escala de -1 a 1, que esses índices, né, variam ali, de -1 a 1. Então, a partir desses índices, a gente consegue ter uma visualização melhor do que está acontecendo com a vegetação. Bom, com os algoritmos que a gente testou, né, a gente chegou em resultados bastante satisfatórios. A gente fez um gráfico, né, do quanto os nossos resultados chegaram à produção final, porque a partir da colheita, né, da batata doce, foi passado para a gente o quanto, né, foi colhido lá na área. Então a gente tinha a produção total daquela área. Então, a partir disso, a gente consegue comparar esse resultado que teve na área com os modelos que a gente gerou.
E a maioria dos modelos chegaram ali em aproximadamente, no máximo, em 10% de diferença da produção total. Então, isso, assim, se o produtor tem um erro ali de 10%, isso é muito pouco em termos, né, do que ele vai ter de custo ali. Então, dá para ele estimar bastante, assim, com bastante clareza do produto que ele vai ter. Mas um dos modelos chegou ali a próximo de 1%. Então ele chegou a muito próximo do que realmente, né, foi produzido na área. E a gente teve um erro ali de aproximadamente o MAI, né, que a gente chama, que é o erro médio absoluto, de aproximadamente 1,39 toneladas por hectare. Então é um erro muito, assim, surpreendente, assim, a gente conseguiu um resultado bastante satisfatório, a gente ficou bastante feliz com o que a gente encontrou, e aí tentar, né, agregar isso à produção aqui de Prudente, porque esse ano, inclusive, Prudente se tornou a capital do estado em relação à produção de batata doce, então tem muito que elevar, né, para os produtores esse nível de pesquisa, então se torna bastante interessante para a região e para todo o Brasil em si, né? Então, vamos lá, então doutorado, você termina o seu mestrado, defende seu mestrado, e aí você decide seguir, né, na sua formação, na sua formação acadêmica, agora como dentro do doutorado também no programa de pós-graduação em ciências cartográficas. Então, você continua trabalhando a questão da agricultura digital, mas você muda a cultura e muda algumas coisas importantes na sua pesquisa, né? Lógico, continua a agricultura digital, continua trabalhando com sensoriamento remoto, né? Mas aí você vai trabalhar com a cultura da laranja. Então me fala sobre essa escolha, o que vocês buscam nessa nova pesquisa que você está trabalhando. Certo. A laranja ela veio como uma oportunidade, assim, a Fundicitrus já estava em contato com o projeto, que outras pessoas, né, trabalharam com eles, e eles tinham o intuito de continuar, né, esse trabalho em relação ao greening. Então essa parceria, né, ela deu continuidade, e aí foi no momento, assim, que eu justamente entrei no doutorado e aí tinha essa oportunidade de trabalhar com laranja, e na verdade eu sempre quis trabalhar com a cultura de citros, então foi um encontro ali de oferta e procura, né, que acabou tendo, então foi bastante interessante seguir nesse ramo. Perfeito, então vamos lá. Vamos falar estritamente sobre a pesquisa agora. Mesma coisa que eu perguntei no seu mestrado, eu posso perguntar no doutorado. Lógico, o doutorado está em andamento, mas a primeira pergunta eu acho que é a mesma, né? Então, quais são os objetivos de vocês nessa pesquisa? A Fernanda é sua orientadora também? Orientadora. Segue orientadora. Então, quais são os objetivos de vocês nessa nova pesquisa? O principal interesse nessa pesquisa é a gente conseguir detectar a presença de brotos em laranja a partir de imagens, né, de capturadas ali por drone ou alguns sensores proximais. E por que isso é importante? Isso se torna importante porque a gente tem uma doença que é conhecida como greening na laranja e basicamente ela não tem nenhuma solução até o momento. Você basicamente tem que retirar, né, erradicar essas árvores que estão contaminadas com essa doença. Então, o que se faz necessário é ter um excelente controle, né, para justamente você não chegar ao momento de ter essa doença nas suas laranjeiras. Então, quando você consegue identificar esses brotos, você consegue iniciar o controle, porque é justamente nessa fase de brotos, né, que o psilídeo ele se instala e ele começa a se reproduzir e a crescer e a disseminar a doença. Então, identificar esses brotos é interessante para iniciar o controle. Então, o psilídeo, ele se hospeda principalmente nesses brotos, né? Justamente porque ele tem uma facilidade ali visual de encontrar esses brotos. Algumas pesquisas mostram, né, que o verde brilhante, o amarelo desses brotos atraem esses psilídeos. Então, é uma das formas dele encontrar esses brotos. Então, eles se instalam nesses brotos para disseminar, né, ali a doença a partir do floema da planta e se hospedarem nesses locais para justamente se alimentarem e reproduzirem.
Então, quando você identifica o broto, você tem que iniciar o controle ali com inseticidas, né, ou alguma coisa que seja ou químico ou biológico, para justamente impedir que esse psilídeo ele se insira ali naquele broto e transmita a doença. Então, o interesse de encontrar o broto é esse. Estar dentro de um projeto temático, né? Ter relação ali com áreas tão diversas, né? A gente tem aí profissionais, cartógrafos, agrônomos, você mesmo é um exemplo, né, de quem, por ser engenheiro ambiental, né, de um outro grupo de profissionais que também fazem parte desse trabalho. Uhum. Nós temos também os zootecnistas em Dracena, quer dizer, vários profissionais, várias áreas atentas à agricultura digital e às soluções, né, de sensoramento remoto de alta resolução para a agricultura digital. Então, como você avalia essa possibilidade de ter essa oportunidade de estar com tantas pessoas, tantos pesquisadores, de ter essa troca, muitas vezes, de problemas ou de soluções, né? Quer dizer, faz uma apanhada da importância que você enxerga nesse grupo de pesquisadores relacionados aí ao projeto temático. A pesquisa, né, o projeto em si, ele se torna bastante interessante para nós como pesquisadores, né, da área, porque justamente pelo fato de muitos de nós não sermos específicos da área de agricultura ou específicos da área de sensoramento, a gente tem essa mescla, né, de conhecimentos. Então, às vezes, numa conversa com uma outra pessoa que a gente juntou, né, tanto a agricultura como o sensoramento remoto, e ter vários profissionais, né, de diversas áreas é bastante interessante, porque numa conversa a gente consegue ali sanar algumas dúvidas, dar um insight do que a gente pode trabalhar, entender um pouco mais sobre o que a gente está trabalhando em si, em relação a alguma doença, ou em relação à produtividade, em relação a alguma praga, enfim. Então é bastante interessante porque a gente tem essa troca, né, justamente aí para tentar cobrir, né, um pouco dessas dúvidas que a gente tem. Perfeito, e dessa maneira a coisa avança melhor, né? E com o projeto também a gente tem mais financiamento, né, do que a gente pode trabalhar. Então, para a gente conseguir desenvolver trabalhos de campo, porque é uma etapa crucial ali da nossa pesquisa, é desenvolver um trabalho de campo excelente, onde a gente tem as nossas amostras, né, que é a parte ali, uma das principais, porque sem as nossas amostras corretas a gente não consegue, né, ter um bom resultado. Então, conseguir financiamento para essa área de trabalho de campo, né, e para depois conseguir publicar esses resultados em eventos e tirar outras dúvidas, ver o que o pessoal está trabalhando, isso também é bastante interessante e é possível, né, graças também ao projeto que está em andamento.